Eu acabei de ler essa maravilha desse livro aqui, ó. Dom Pedro II, Uma História Não Contada, de Paulo Resulti. Que livro maravilhoso. Esse livro, ele vem contando toda a vida de Dom Pedro II, né? É um livro que tem 508 páginas de leitura. Que leitura agradável. Tentar apresentar esse livro assim de um jeito, dentro de um vídeo, é uma tentativa para mim que eu considero quase impossível. Aqui você nasce com Dom Pedro II e você está no velório de Dom Pedro II. É algo espantoso, porque você se torna amigo de Dom Pedro II. E eu gostei muito, porque a criação dele foi algo que eu considero maravilhoso, foi o que me chamou a atenção nesse livro, né? Porque quando eu me interessei para poder aprender sobre a história do Brasil, né? Eu tinha comprado esse livro aqui, Lima Barreto. E é interessante que Lima Barreto nasce 7 anos, ou seja, dia 13 de maio de 1881, e 7 anos depois, em 13 de maio de 1888, tem assinada a Lei Áurea. E ele estava lá com o pai dele fez questão de levar, né, ele lá. Então eu me interessei muito por isso. E neste livro aqui, traz a Lei Áurea, é algo muito esperado aqui, né? Mas você vê que Dom Pedro, Dom Pedro II, desde o começo da vida dele, ele sempre teve esse desejo de libertar os negros, de dar uma situação melhor para eles. Tanto que teve a lei do ventre livre e depois a lei dos sexagenários, né? Assim que essa lei dos sexagenários, pelo menos do meu ponto de vista, eu não sou erudito em nada, é uma lei que acabou favorecendo até os escravagistas, né? Porque eles não tinham aquela responsabilidade sobre aqueles trabalhadores que envelheceram ali no campo, né? Mas isso é uma opinião própria. Mas com relação ao livro, ele é maravilhoso porque ele traz toda a trajetória de Dom Pedro, né? Tudo desde o nascimento, o estudo, ele ali com as irmãs e ele aprendendo ali os meandros e ali o casamento, até a situação engraçada do casamento é que ele vai ver ali Dona Teresa Cristina, né? E ele pega e volta e chora no colo da aia dele e diz assim, eu fui enganado, né? Mas é engraçado que o interessante, assim, pelo menos no final do livro, assim, quando ela morre, né, eles estão quase 50 anos com ela ali, ele sente esse peso. Essa parte que, particularmente para mim, foi um peso. Eu tenho 20 anos de casado, então eu entendo que chega uma hora que a companheira ela não se torna mais uma esposa, ela se torna aquele terceiro braço, né? Aqui é o pai dele, por exemplo, né, casando com Dona Maria Amélia, né? E ele junto ali, ó, do lado. É um livro muito gostoso de ler porque ele tem isso aqui, ó, ele tem subtítulos pequenos. Paulo Resulti fez um trabalho muito gostoso. É um livro que não é cansativo. Para quem, por exemplo, você que não tem tempo de ler, você pode ler ele aos pouquinhos. Ele é muito gostoso de ler. Sabe? A história de Dom Pedro é fabulosa. As viagens dele. Ele viajou o mundo inteiro, né? Tem algumas coisas assim, particularmente com relação à viagem mesmo, que ele viajou tanto que ele, no meu ponto de vista, ele foi um pouco negligente com relação ao Brasil, né? E como vem trazendo mesmo nesse livro, se tornou quase mais burguês do que monarca, né? O meu interesse por Dom Pedro e por Lima Barreto, que vem, os dois são praticamente quase a mesma época, né? Veio particularmente desse livro aqui, ó, Brasil, uma biografia. Aqui, esse livro me despertou para dois personagens, vamos dizer três, né? Que dois estão aqui, que foi Lima Barreto, que esse livro aqui é um livro muito brasileiro, muito brasileiro. Muito brasileiro, acho que essa é a palavra certa. Quem leu sabe o que estou dizendo. E Dom Pedro é uma personalidade que todo brasileiro deveria conhecer.
Dom Pedro II, ele é excepcional. Como esse homem amava o conhecimento. E o nível de conhecimento dele era maravilhoso. Ele conheceu grandes homens e na convivência com esses homens ele estava em pé de conhecimento. Existe um ditado que diz que aquele que conhece várias coisas, ele não se aperfeiçoa em nenhuma. Este homem aqui, ele é uma prova de que essa teoria para alguns não funciona. Ele pode conhecer várias coisas. Eu particularmente não sou muito desse caminho de conhecimento geral, mas eu respeito muito essa opinião. Aí aqui, ó, fotos maravilhosas, né? Olha, é maravilhoso esse livro, de verdade. Ele traz pelo menos do meu ponto de vista, assim, uma visão de que a monarquia não era ah, essa prisão que parecia, né? Pelo menos no Dom Pedro II. Eu indico muito esse livro. Se você puder comprar ele, lê-lo, você vai gostar. Esse livro me fez despertar até para a Livraria do Senado, que eu encomendei outros livros para poder me aperfeiçoar assim, por prazer, né? Na história do Brasil, na nossa própria raça, porque muitas vezes nós conhecemos tanto de fora e a nossa pedra de conhecimento, nosso nacionalismo é destruído. Um ótimo livro. Sim. Primeiro livro que eu terminei agora em 2021. Já comecei muito bem mesmo. Muito bem. Sim. Deus abençoe a todos e um ótimo 2021.